Olá pessoal, vamos começar agora a aula sobre triângulos. Então nós vamos ver algumas propriedades dos triângulos. Está aqui um triângulo qualquer, a gente marcou aqui os ângulos, aqui 70, 57, 53. Esse resultado aqui está em graus, é a soma de todos esses três ângulos. Nós estamos vendo aqui, 180 graus. Aqui nós estamos vendo o lado A, o lado B e o lado C. E as medidas dos lados estão aqui. O que acontece? Aqui a gente está mostrando a primeira relação. A primeira relação chama desigualdade do triângulo. Um lado do triângulo sempre vai ser menor do que a soma dos outros dois. Então eu estou colocando aqui o lado do triângulo, no caso aqui o A, 4,8, 4,8. E aqui embaixo a soma dos outros dois lados, o B e o C. Então, esse lado aqui, esse número aqui, sempre vai ser menor que a soma dos outros dois. E isso faz parte de uma propriedade do triângulo. O triângulo só vai ser um polígono, só vai ser um triângulo, se um lado do seu triângulo será menor do que a medida da soma dos outros dois lados. Então está aqui a medida de B, 5,3, e aqui a soma de A e C. Aqui 4,6, 4,6 de C, e aqui a soma de A e B. E notem, quando a gente mexe o triângulo aqui, a gente vai alterando os valores do ângulo e a gente vai alterando também os valores do tamanho das arestas, que é o tamanho do lado do triângulo. E aqui já vai fazendo a atualização. Esse número se mantém, não muda, esse número não muda, ele se mantém. Sempre fica 180 graus. Então a gente tem uma máxima, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Não importa qual seja o triângulo, não importa qual o ângulo, sempre vai ser 180 graus. E essa aqui também é uma máxima, é uma relação. O lado de um triângulo sempre será menor que a soma dos outros dois lados. Isso é um fato. Então, nós temos aqui nosso triângulo, e nós temos aqui os ângulos aqui, né? Então o que a gente faz? A gente fez uma paralela, é só você lembrar daquela regra do Z, quando você faz o Z, essa parte interna e essa parte interna são iguais, e aqui a gente consegue verificar isso, esses números são iguais. A mesma coisa quando você faz ele do lado de cá, o Z espelhado, o Z ao contrário. Esse ângulo aqui, ele vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui. Então, notem aqui, são iguais. E o que acontece? O terceiro ângulo. Todo esse ângulo aqui, ele forma 180 graus. Todo esse ângulo aqui forma 180 graus. Então, não faz distinção qual seja a medida do ângulo. Sempre vai cair nessa propriedade. Você vai ter dois Z's, esse lado e esse lado vão ser iguais. Agora, isso acontece, vai acontecer uma outra propriedade que desencadeia disso aqui. Qual a propriedade? A propriedade do ângulo externo. Veja bem, eu tenho aqui um ângulo externo. Esse ângulo externo, veja bem, a soma desse ângulo interno mais esse ângulo externo dá 180 graus. Como a gente viu aqui que a soma dos três ângulos do triângulo dá 180 graus, se eu excluo esse ângulo, eu vou excluir aqui, eu vou tirar esse ângulo. Isso vai ficar o quê? Vai ficar o ângulo de 60 mais o ângulo de 54. Ele vai estar aqui. Espera aí, o que você fez, Marcelo? Volta aí que eu não entendi nada. Olha só, todo esse ângulo é 180 graus. A soma dos três ângulos é 180. Se eu excluo um, quem sobra? Sobra os outros dois. Então o ângulo externo, ele é a soma dos outros dois ângulos não adjacentes. E isso é uma propriedade do triângulo. A soma do ângulo, o ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes. Então aqui está o 54.
Eu tenho 180, eu vou excluir o 54. Quem que sobra? Ó? Eu tenho aqui ó, 54, 60 e 66. Todos esses aqui ó, formam 180. Eu excluo 54. Quem sobrou? 60 e 66. Esses dois ângulos aqui. Ó. Então, esse ângulo aqui é a soma de 60 mais 66. Então, o ângulo externo é a soma dos outros dois ângulos não adjacentes. Olha aqui, a gente tem aqui 54 e 60. Se você somar 54 e 60, você vai chegar em 114, que é esse ângulo externo. Porque 114 mais 66 dá 180. Eu tenho 54, 60 e 66. Eu excluo 66. Quem sobra? 60 e 54, que são esses dois ângulos internos aqui. Esse ângulo aqui, ó, 126. A soma de todo esse ângulo é 180. Exclui o 54. A soma de todos esses ângulos é 180. Eu excluí o 54. Quem sobrou? 66 e 60. 60 e 66. Os outros dois ângulos internos. Então, esse ângulo externo é a soma dos outros dois não adjacentes. É uma propriedade do triângulo. Sempre vai ser assim. Sempre funciona. Para você conseguir enxergar o ângulo externo superior, a gente tem que fazer essa reta aqui, ó. E aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, 180 graus. É a soma dos três ângulos. Eu excluo 60. Quem sobra? 54 e 66. A soma de 54 e 66, 120. É a soma dos dois ângulos internos, é igual ao ângulo externo. Então, esses ângulos externos você consegue sempre somando os outros dois ângulos do triângulo. É uma propriedade. E a gente vai usar muito essa propriedade em vários exercícios. Mesmo é uma saída para os exercícios mais complicados dessa propriedade.